Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Amém, irmãos? Quando nós fazemos tudo que nós fazemos, quando fazemos com alegria, pode ficar mais gostoso, amém? Então faça a vida ficar... Meu Deus do céu, vocês poderiam ter deixado tudo aí, viu? Depois a gente limpava. Mas vamos lá, vamos para o tema. Nós estamos falando de paz e alegria. Aleluia. Isso só podia acontecer com o pastor mesmo, porque aí ninguém vai chamar a atenção minha depois, né? Vai falar, rapaz, presta atenção. Depois eu falo para mim mesmo, irmãos. Romanos capítulo 14, tá tudo bem, irmão, tá tudo certinho. Não precisa não, tá tudo certinho. Não cortou não, tá? Não, foi só arranhou. Romanos capítulo 14, por favor. O pessoal tem aí na tela, capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17. Alegria. Amém, irmãos? Oxi. Então o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então nesse versículo nós percebemos que dentro de paz e alegria, esse versículo fala de 4 coisas. Primeiro ele vai falar do reino de Deus. Eu quero trazer à memória, irmãos, e hoje o tema da nossa mensagem é o reino de Deus. Eu quero trazer à memória que Jesus Cristo veio à terra para fazer manifesto esse reino. Porque o povo conhecia o reino de Davi, o povo conhecia os outros reinos. O povo tinha um bom conhecimento de reino. Você está comigo? O povo tinha uma boa ideia do que é um reino. Então Jesus veio para apresentar um reino além daqueles que ele conhecia. Jesus veio apresentar o reino de Deus, do qual eu e você pertencemos hoje. Amém? E às vezes aqui no Brasil, talvez nós ficamos um pouco falhos quanto a isso, porque nós não temos um senso de reino. Porque aqui no Brasil nós vivemos uma democracia, não é assim? Nós escolhemos os nossos governantes, votamos nele e temos aqui presidentes, vereadores. Nós não temos senso de reino, não sabemos na íntegra o que é se prostrar para alguém. Não sabemos na íntegra o que é dar a vida por alguém, porque em um reino, nós somos todos convocados a dar a vida pelo rei. Amém? Então Jesus veio trazer uma ideia de reino, não de um reino humano, mas do reino dos céus, ou reino de Deus, um reino do qual ele chamaria cada um de nós para ser o quê? Não soldados simplesmente, mas príncipes e princesas de Deus. A sua alegria me contagiou. Quando eu disse que você é príncipe de Deus e princesa, a sua alegria me deixou contagiado. Amém, irmãos? É porque você não tem, é isso que eu falo, é a falta do senso do príncipe. Você deve ter pensado assim, princesa lavando roupa ainda? Princesa que tem que lavar roupa amanhã, que tem que fazer a marmita do marido? Não, isso não é princesa não. Mas você está num reino que está além do reino da terra, amém? Glória a Deus. Então vamos puxar para essa vertente. Eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo de número 4, versículo 12 ao 17. Isso foi o começo da trajetória de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas, é importante você se conectar com as escrituras, amém? Havia uma profecia que dizia: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Está falando da presença de Jesus nesse lugar, amém? Aí a Bíblia diz no versículo 17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o que, irmãos? O reino dos céus. Em algumas versões diz o reino de Deus. Amém?
Então Jesus ele vem para mostrar para eles que as trevas acabou, não existe mais o império das trevas. Amém? Por isso, o apóstolo Paulo escrevendo da igreja de Colosso, ele diz aos Colossenses capítulo 1 e versículo 13, ele nos libertou do império das trevas, do império das trevas. Havia um império de trevas. Que império é esse? Um império que conduzia todo mundo para as trevas. Um império que dizia, você não pode sair disso. Se a sua avó morreu de câncer, a sua mãe morreu de câncer, você pode pegar um câncer para você que já é seu. E muitas das vezes nós aceitávamos, porque é o que os médicos dizem, ei, tem caso de câncer na família, então o câncer é seu. Existia, irmãos, um império de trevas que carregava cada um de nós. É câncer, é diabetes ou qualquer praga parecida, que vinha de pai para filho, passava aquela maldição hereditária e nós vínhamos aceitando. Olha, na minha família, todo mundo foi alcoólatra, então é certo já pode preparar o copinho de cerveja aqui, que eu já faço parte disso. Não. Jesus veio trazer luz à escuridão e ele veio agora para trazer a nós o entendimento de que nós não somos mais desse sistema, nós participamos do reino de Deus. Por isso, irmãos, para que a preocupação? Quem será o governante? Será de esquerda? Será de direita? Será de centro? Ou será, sei lá de onde quiser ser? Ei, o nosso general é Cristo. Amém. Glória a Deus, a sua empolgação me animou um pouco mais. Amém? Até o final dessa matéria você vai pegar alguma coisa boa aí. Amém, irmãos? O nosso general não é mais o presidente A ou o governador B, não. O nosso general é Cristo, independente de como a terra esteja, irmãos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não fez a terra para ser um caos. Amém? Então fica tranquilo, não vai chegar a esse ponto. Quando chegar, você não estará mais aqui, que há uma promessa de Deus que por um tempo haverá uma tribulação. Você não estará mais aqui. Amém, irmãos? Fica bem tranquilo quanto a isso. Você não precisa ficar preocupado de como esteja a inflação, porque no reino dos céus se multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, e ainda sobra. Então Jesus veio para nos mostrar um reino que vai além. Amém, irmãos? Um reino que diz, ei Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse, vem. Aonde você viu um homem andar sobre as águas? Essas coisas só acontecem no reino dos céus. Amém, irmãos? Esse tipo de poder só acontece no reino dos céus. Vem Pedro, a Bíblia diz que Pedro saiu e começou a andar sobre as águas. E por um momento, atentando na força do vento, Pedro tirou os olhos do reino e começou a olhar para o natural de novo. Atentando na força do vento, ele começou a afundar. Se você quiser afundar, tire os olhos do reino. Amém? Eu não quero entrar por essa parte, porque nós vamos falar um pouco sobre isso domingo. Em colocar os olhos no lugar certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então entenda, o reino de Deus, ele é poderoso. Ele vai além daquilo que nós podemos ver ou daquilo que nós podemos fazer. Muitas pessoas, por não estar entendendo na íntegra, irmãos, que vivem nesse reino, estão se apegando a detalhes, a coisinhas. E essas coisinhas, desculpa a força da expressão, mas está matando as pessoas. Amém. Pessoas por não entender aquele texto que diz, ei, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Por não entender que a luta não é contra carne e sangue, está brigando com o marido e com a esposa ainda. Amém, irmãos? Quando você entender que a sua luta não é contra carne e sangue, você não fica chateado mais com o seu chefe, você não fica mais chateado com o irmão, você não fica mais chateado com o seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque você entendeu, não é carne e sangue, mas é principados e potestades. Eu quero, vou abrir um parênteses aqui, eu quero que você comece a observar a partir de agora. O diabo sempre vai tentar tocar em uma área da tua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você estiver bem no seu casamento, você vai passar por situação financeira. Pastor, essa palavra não é de Deus, não. Eu quero que você preste atenção, tá bom? Quando você estiver bem nas suas finanças, aí você vai passar por uma fraqueza, um desânimo aí com a igreja, que o diabo vai querer tocar no seu espiritual. Sempre surgirá uma situação para tentar parar você.
O apóstolo Paulo, um dos caras mais crentes que eu conheci. Quer dizer, que eu não conheci, mas eu li sobre ele. Ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O homem teve revelações, hein? Mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Todas as vezes que você estiver indo bem em uma área, o diabo vai tentar outra área, porque ele quer parar você. Eu estou tão bem agora, na minha vida espiritual está voando. Aí de repente, uma situação familiar, para chatear você, eu não estou dizendo que vai ser algo que vai quebrar não, é só para desestabilizar você. Quando o diabo conseguir te desestabilizar, ele solta. Porque tudo que ele quer é roubar aquilo que você tem, que é a sua paz e a sua alegria. Amém? Porque justiça de Deus você já é, e nós vamos tocar sobre isso depois. Mas quando você entender o reino, aí você está tranquilo. A situação financeira vem. Alguém aqui já teve problema financeiro ou só eu? Rapaz, alguém que possa orar por mim para eu não ter mais nunca problema financeiro? Alguém que pode colocar 10 milhões na minha conta aí para dar uma aliviada nas continhas? Então, irmãos, problema financeiro nós sempre vamos ter, mas quando você entende, eu faço parte de um reino que não tem falta. Eu faço parte de um reino onde eu canto, o Senhor é bom, Ele é o meu pastor, e nada pode me faltar. Eu faço parte desse reino. Amém, irmãos? Ah, mas o governo cortou o meu salário, e daí? Eu faço parte de um reino que não vai faltar. Amém, irmãos? Houve uma época da minha vida em que eu dei uma mergulhada nas coisas da igreja e eu deixei um pouco de lado. Cuidado para não ser equilibrado, tá? Isso foi uma falha minha. Eu deixei um pouco de lado minha vida profissional. Não chegou o tempo de eu viver integralmente para a igreja, então eu acabei nesse tempo, deixei um pouco de lado minha vida profissional e cuidando das coisas da igreja. Eu passei alguns apuros financeiros, apuro de contar moeda. Alguém já passou por isso? E teve um dia que eu estava em minha casa e exatamente naquele dia eu estava vencendo a fatura do meu cartão de crédito. R$4.500. Eu olhei para aquela fatura e eu não tinha dinheiro nem para pagar o mínimo. Quando você paga o mínimo, você só adia a dívida, tá? De 4.500 você paga 1.000 e no mês que vem 4.600 de dívida. Relaxa, você só adiou. E eu não tinha nem como pagar o mínimo naquele dia. E eu peguei a fatura e disse, pai, muito obrigado, porque eu não tinha de onde tirar, irmãos. Eu não tinha de onde tirar, mas eu peguei a fatura e disse, pai, muito obrigado. Porque eu sei que é o Senhor quem paga minhas contas. Nunca foi o meu trabalho, nunca foi a força dos meus braços, nunca foi o meu entendimento, sempre foi o Senhor. Então, está aqui, Senhor, eu vou descansar. E quando eu falo vou descansar, eu sei descansar. Homem sabe descansar, mulher não sabe. Mulher vai dormir preocupada com o copo que deixou na pia. Homem sabe descansar. Homem chega em casa, pega o controle da TV e diz, eu vou descansar. E a mulher começa a falar e ele diz, estou descansando. E eu disse, eu vou descansar. E eu fiz exatamente isso. Peguei o controle da TV. Aí, de repente, uma mensagem. Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Pastor, tive uma direção, eu quero ofertar na sua vida. Manda seu Pix. Aí eu, glória a Deus. Eu nunca busquei isso, irmãos. Eu fico bem tranquilo. Eu não busco essas coisas. Se eu puder dar minha vida por pessoas, eu dou. Manda seu Pix. Eu mandei. Mas quando uma pessoa, irmãos, uma pessoa comum, como nós aqui, tá bom? Somos pessoas comuns, sim ou não? Quando uma pessoa comum me manda uma mensagem, pastor, manda aí seu Pix. Eu quero mandar uma oferta para você, eu imagino R$100. Glória a Deus, o irmão está prosperando, a irmã está prosperando. Está aí o Pix. Daqui a pouco eu olho na minha conta R$5.000 de oferta. Eu disse, uau. Quem mandou aquela oferta, irmãos? É comum uma pessoa dar R$5.000 a alguém? É normal, irmãos?
eu sei quem fez. Quem mandou não foi uma pessoa. Porque do modo que a nossa luta não é contra carne e sangue, desse mesmo modo nós não dependemos de carne e sangue. Amém, irmãos? Nunca, nunca, nunca você vai saber de uma necessidade minha pela minha boca. O sangue pode estar dando na canela, eu vou estar sempre sorrindo e alegre na tua presença. Aquela pessoa não sabia de necessidade minha. Mas ela disse, estou te mandando uma oferta. Eu olhei a oferta, quanto era o cartão de crédito? Quanto era, você lembra quando eu falei? Quanto era? 4 ou era 4,5? E quanto é o dízimo de 5.000? Você entende? Você entendeu o mistério da coisa? Porque é isso, irmãos, é você entender que você não depende das coisas naturais. O Senhor me abriu os olhos, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu preciso sair dessa situação que eu estou hoje. O Senhor me abriu os olhos e falou para eu investir um pouco mais na minha área profissional e eu dei uma mergulhada no trabalho, para que eu pudesse estar como eu estou hoje. Fiz escola de ministro, minha esposa fez escola de ministro, está fazendo, nós pagamos, né, Caio? É salgadinho, né? Nós pagamos, as finanças estão boas, tenho comprado minhas coisas à vista. Como é bom comprar as coisas à vista, não é? Rapaz, é o dobro do preço quando você compra parcelado, né? Você pode comprar à vista, isso é bom. Então, as coisas têm melhorado porque o Senhor falou comigo. Eu voltei a dar atenção ao meu trabalho, mas na época que eu não estava trabalhando. Você não está trabalhando, tem uma conta para pagar de R$4.500. Aí você se desespera, liga para a mamãe, pede dinheiro emprestado para o banco, liga para um amigo, pede um emprego, faz qualquer coisa, você se desespera. Não, você confia no Senhor. Se a direção que o Senhor te der for, ei, vai trabalhar. Aí você vai. Qual foi a direção que Jesus deu para Pedro? Quando Pedro chegou lá, Pedro estava andando, de repente alguém perguntou, ei, o mestre de vocês paga o imposto? Pedro disse, ele paga. Quando Pedro chegou, Jesus já percebeu e falou assim, ei Pedro, de quem cobram os reis da terra impostos? É dos filhos ou dos estranhos? Pedro disse, é dos estranhos. Jesus disse, logo os filhos não têm que pagar, certo? Mas para que eles não se escandalizem, Pedro vai trabalhar. Por quê? A profissão de Pedro era pescador, sim ou não? Jesus disse, vai ao mar, presta atenção nos detalhes. O que Jesus disse foi, vai trabalhar. Que no teu primeiro trabalho, um acordo favorável vai te dar o dinheiro. Ok? Jesus disse, Pedro, vai pescar. Pedro já tinha saído do trabalho para servir a Jesus. Mas Jesus disse, vai pescar, Pedro. O primeiro peixe que você pegar, o primeiro contrato, o primeiro acordo, o primeiro salário, a primeira bonificação, essa vai pagar o meu e o seu. Pedro foi fazer o quê? Pescar. Amém, irmãos? Então presta atenção nos detalhes. Faltou? Não. Pagou os dois, não pagou? Ainda disse, não perguntaram para Pedro do dele, perguntaram do de Jesus. Porque o que eles queriam era afrontar Jesus. Sempre foi assim. Quando afrontam você, querem afrontar Jesus. Não perguntaram para Pedro do dele. Perguntaram, o mestre de vocês paga? Pedro falou, vai lá, Pedro, faz um servicinho lá. E paga o meu e o teu. Não se escandalize se eu falar para você, paga a minha conta. É brincadeira. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o que interessa. Então, irmãos, o reino de Deus é poder. Diga poder. O reino de Deus é poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, por favor. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Amém, irmãos? O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. É importante você entender isso, queridos. Quando indagou Jesus, os saduceus indagaram a Jesus sobre a ressurreição, eles vieram com uma história, irmãos, uma armadilha, uma arapuca feita já. Olha, Senhor, uma mulher se casou e a Bíblia e a lei diz que se alguém morrer, a viúva tem que casar com um irmão, e essa ficou viúva uma vez e 2 vezes e até 7 vezes e casou com 7 irmãos. Na ressurreição, de quem ela é esposa? Eles quiseram armar uma arapuca para Jesus. E Jesus respondeu uma única palavra: vocês erram não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque é necessário conhecer as Escrituras, sim ou não?
Se você não conhece as Escrituras, você nem conhece a Deus. Mas é importante você conhecer as Escrituras e saber que ela traz poder de Deus. Amém, irmãos? A palavra é poder. Aí o próprio Cristo disse, o reino de Deus, ou melhor, o apóstolo Paulo disse, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Amém? Cura faz parte do reino de Deus. Você crê nisso? Você já ouviu falar que no céu tem gente doente? Ah, e no céu todos estão ficando gripados, está tendo um surto de gripe lá no céu e todos estão ficando gripados. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Alguém já viu um anjo espirrando? Nunca viu isso, irmãos? Por quê? Porque no reino de Deus, irmãos, cura faz parte desse reino. Alegria e paz não combinam com doença. Você concorda com isso? Alegria e paz não tem nada a ver com doença. Alguém já viu alguém com dor sorrindo? No hospital, você vai lá no hospital, naqueles leitos, é uma gargalhada só, está todo mundo rindo lá, todo mundo alegre, fazendo festa. Não, irmãos, é um ambiente de tristeza, é um ambiente ruim. Não tem paz na dor, você está comigo? Não existe paz na dor. Então cura faz parte do reino de Deus. Abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 2. Lucas 9, 2. Lembra, nós estamos falando sobre paz e alegria, mas estamos entrando no reino de Deus, que é onde tem paz e alegria. Amém? Lucas 9, 2. Diz assim, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mateus 9:35 vai dizer assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Então, por onde passa, irmãos, aonde tem o reino de Deus, também deve ter cura ou saúde divina, que é melhor do que cura. Você está comigo? Você pode até crer para a cura, mas se você crer para a saúde divina, é melhor ainda. Amém, irmãos? Porque no reino de Deus, cura faz parte disso. Então, o que acontece com respeito à cura? Quantos aqui entendem que você é curado? E quantos aqui já ficaram gripados com esse entendimento e tudo? Já aconteceu com você? Alguém já teve dor de cabeça, mesmo sabendo que você é curado já? Já teve, já? Agora, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que o diabo, ele é sedutor. O diabo, ele é sedutor, o diabo, ele é enganador. Eu me lembro no tempo da pandemia, se alguém se identificar, levanta a mão, tá bom? Para eu não dizer que eu fui um cabecinha sozinho. Eu digo que você foi comigo. Mas eu me lembro no tempo da pandemia que as informações encheram a nossa cabeça. E aí, quando se ouvia a informação de que todo mundo estava ficando sem ar, quantos aqui faltou ar em algum momento assim, você se sentiu ofegante em algum momento e disse, a sua cabeça falou assim, eu estou ficando com falta de ar. Alguém passou por isso, não? E aí quem depois de ter falta de ar foi fazer o exame? Não foi? Agora aí tá gente crente, verbiando todo esse povo, Caio. Mas teve ou não teve? O sintoma, alguém sentiu falta de paladar? Se você não tivesse ouvido notícia nenhuma, você só ia dizer assim, rapaz, eu vou falar de calabresa, porque calabresa é bem saborosa, né? É bem picante calabresa, é isso mesmo? Quantos gostam de pizza de calabresa? Se você não tivesse ouvido notícia nenhuma, você ia comer aquela calabresa e dizer assim, rapaz, essa calabresa está meio sem gosto. Sim ou não? Mas você ouviu a notícia de que o Covid tira o nosso paladar. Aí o diabo vem, joga a proposta para você e você diz, rapaz, só deve ser Covid. Alguém pensou assim ou foi só eu? Eu nunca fui fazer exame, irmãos, então eu não tive Covid, fica tranquilo. Eu não tive Covid, fica tranquilo. Mas o diabo, ele é sugestivo, ele manda sugestões na sua mente. Agora está um surto de gripe, está todo mundo ficando gripado. Alguém já ouviu essa frase? Está todo mundo pegando. Olha, alguém tem criança pequena aqui? Tem criança pequena? Tem, né? Tem o netinho, né? Então deixa eu falar para você. Se o netinho pegar catapora, é normal, que é melhor pegar quando criança do que quando adulto. Já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Então é melhor, aceita aí que é mais fácil. Se ele pegar agora, celebre, porque é normal. As informações. Aí a criança, coitada, fica toda pipocada e a gente celebrando porque ela pegou.
Que é melhor do que depois de adulto, as informações. Mas sabe, irmãos, quando você se enche da informação certa, o reino de Deus é poder. Deixa eu dizer a você, eu tive catapora. Minha mãe não era crente. Que pena, eu fiquei todo pipocado. Meus filhos não tiveram catapora. E não terão. Não tem espaço para isso. Amém, irmãos? Ah, mas aí daqui a pouco aparece uma bolinha no corpo dele. Eu digo, mãe, lava o braço do menino direito que ficou sujo. Ah, não, catapora é nada. Sujeira, o menino se sujou. Você entende, irmãos? O diabo, ele é sugestivo, então, vez por outra, a dor de cabeça vai vir. Mas se você entender que você faz parte de um reino que não tem espaço para doença, você diz, dor de cabeça, saia, porque esse lugar não é seu. Mas às vezes é cômodo, né? Porque uma dorzinha aqui, outra ali, a gente fica bem com a dor. Não. Amém, irmãos? Meu Deus. Eu vou pular isso aqui, justiça e paz e alegria. Nós estamos falando sobre paz e alegria, mas nós vamos falar de justiça no próximo culto, tá bom? Jesus veio para o mundo manifestar o reino dos céus. Eu quero terminar lendo alguns textos com você sobre o reino dos céus, tá bom? Eu olhei ali, o meu tempo já acabou. E agora eles colocam um sininho ali. Tu não viu o tamanho do sino quando estava te dizendo? Troca o microfone. Só faltou a TV gritar. De vez em quando a mídia nossa tá sucesso demais. Daqui a pouco, pastor, vigia, acabou. Eles mandam de lá. Vamos lá, alguns textos que falam sobre o reino dos céus. Mateus 5:3. Nós vamos ler na tela que eu vou ser bem objetivo, tá bom? Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos... Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 5:19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será esse considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto dá uma grande pregação, porque se você ouve essa palavra, irmãos, e você não tem praticado e ensinado a outros sobre o reino dos céus, você vai ser considerado mínimo. Mas se você ensinar a outros e praticar, você é considerado grande no reino dos céus. Quantos querem ser considerado grande nesse reino? Eu não sei se você não tem ainda consciência de reino. Às vezes um filme antigo traz à luz essas coisas, né? Mas se você não tem conhecimento de reino, estuda um pouco sobre isso. Né? Existem posicionamentos em um reino. Existe aquele que senta à direita do rei, existe aquele que senta à esquerda do rei, existem os generais do rei, os comandantes do rei, o conselheiro do rei, que está sempre por perto dele. Amém, irmãos? Então, ser considerado grande em um reino é muito importante. Se você colocar a palavra em prática, você será considerado grande no reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Continuando. Meu Deus. Era que eu saí tudo aqui agora. Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 10:7. Está tudo no livro de Mateus, tá? E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. 11:11. Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você se alegra com isso? A Bíblia diz, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus já é maior do que ele. Agora, por que isso, pastor? Porque você não foi chamado de soldado. Você foi chamado de filho.
Lembra que eu falei dos posicionamentos? Você não foi chamado como um qualquer, você foi chamado como príncipe. Você foi chamado como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus e você é co-herdeiro com Ele. Amém, irmãos? Capítulo 13, versículo 11, Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 13:31. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. 13:33. Disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou. Cada uma dessas mensagens, irmão, cada um desses versículos traz uma pregação maravilhosa, traz, irmãos, um contexto maravilhoso. O que eu quero trazer para você é o entendimento de que você está no mundo, mas você não é desse mundo. O sistema que rege a sua vida, irmãos, não deve ser esse, porque você faz parte de um reino que está muito superior a todos os principados e potestades dessa terra. Você está comigo? É importante, quando você entende isso, fica muito mais fácil você viver em paz e em alegria. Amém? Ah, mas estourou a guerra em tal e tal lugar. Ei, nosso general é Cristo, irmãos. Nós estamos bem, está tudo bem. Ah, mas as situações, está tudo bem. Sabe, se você entender isso, vai ficar muito mais fácil a sua vida, amém? Vamos trazer essa consciência de reino? Vamos sorrir mais. Diante de toda e qualquer situação, você vai sorrir muito mais quando você entender. O meu rei é o Senhor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como nós cantamos, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Fica de pé comigo, queridos. Rapaz, eu tinha tanta coisa para passar, mas a gente continua na próxima edição.